pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como CuO. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito com rendimento de 100%, 8 gramas de CuO produzirão uma massa de CO2 igual a... Então, uma questão tranquila de estequiometria. O fato era que a gente precisava montar a equação, tá? E ele disse para a gente que o óxido CuO foi reduzido na presença de grafita, carbono grafite. Nessa reação, produziu-se CO2 e cobre metálico. O fato é o seguinte, às vezes nem precisava ter montado a equação toda. Era só perceber, porque como ele quer a massa de carbono, né? Era só a gente perceber a relação que tem na quantidade de oxigênio no CuO e no CO2. Porque o detalhe é, como o oxigênio antes da seta a gente só tem no óxido e depois da seta só no CO2, se eu tenho 2 átomos de oxigênio no CO2, eu preciso de 2 átomos de oxigênio no CuO. Como eu só tenho um oxigênio, então a gente teria que colocar um 2 aqui no balanceamento, né, para poder perceber que a estequiometria do CuO para o CO2 é de 2 para 1. Balanceando toda a equação, né, aí vamos colocar um 2 aqui no cobre depois da seta. Então a reação que a gente tem é essa daqui, e ele quer saber da gente qual que vai ser a massa de CO2 produzida a partir de 8 gramas de CuO. E aí, as massas molares ele deu no texto. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Como é apenas 1 mol produzido aqui, então são 44 gramas. A massa molar do CuO, a do cobre é 64 mais 16 do oxigênio, 80 gramas por mol. E como a gente está utilizando 2 mols nessa reação, então a massa é de 160 gramas. E aí ficou fácil. Se com 160 de CuO a gente produz 44 gramas de CO2, com 8 gramas de CuO, quanto que a gente vai produzir? E isso dá um valor de exatamente 2,2 gramas de CO2. Né? Ainda mais que ele diz que o rendimento é de 100%, então não tem que fazer mais nenhuma conta. Tá aí a resposta, letra A, 2,2 gramas.